Bom dia a todas e a todos. Vamos, portanto, dar início a esta sessão solene em comemoração, em celebração ao Dia Estadual e também ao Dia Nacional da Economia Solidária, que se celebra no dia 15 de dezembro, portanto, no próximo sábado. E na ocasião em que fazemos esta sessão solene, temos também o privilégio de fazer as primeiras outorgas, as primeiras concessões do diploma Paul Singer, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro criou como uma de suas distinções, de suas comendas, para agraciar em reconhecimento instituições, coletivos, cidadãos e cidadãs que se destaquem, que tenham se destacado, que venham se destacando em defesa dos princípios, das práticas e dos valores que organizam o campo da economia popular solidária no estado do Rio de Janeiro. Para a composição desta mesa, que vai conduzir os trabalhos, eu quero convidar meu querido amigo vereador Raymond Ottoni, que preside a Frente Parlamentar de Economia Solidária no município, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Convido também para compor a mesa a deputada, sempre deputada, hoje uma das homenageadas e fundadora da Frente Parlamentar de Economia Popular Solidária aqui da Assembleia, Inês Pandeló. Seguindo na composição da mesa, eu convido para estar conosco aqui o Antônio Oscar, da Coordenação Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária. Na sequência, convido também Maria José Fernandes, que é chefe de gabinete substituta da Subsecretaria Nacional de Economia Solidária. Prazer tê-la conosco aqui. Quero... Como vai? Tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Quero também convidar para compor a mesa Marcelo Xavier, representando aqui o Conselho Estadual de Economia Solidária, ele que vem do Fórum de Economia Solidária de Petrópolis. Marcelo Xavier. E completando a composição da mesa, convidar a Doraci Gomes, nossa Dora, que representa os fóruns municipais de Economia Solidária do Rio de Janeiro, ela que integra o Fórum Municipal de Economia Solidária de Nova Iguaçu. Bom, composta a mesa e agradecendo aqui a presença de todas e de todos, eu peço que fiquemos de pé para ouvir e cantar o hino da República Federativa do Brasil.
Quero, antes de mais nada, agradecer ao coletivo do nosso mandato pela organização desta solenidade, em nome da professora Lucivânia, que é a secretária executiva da Frente Parlamentar. Quero agradecer também representações de diferentes mandatos que vejo aqui, que integram a Frente Parlamentar, do deputado Tio Carlos, deputada Zeidan, deputado Carlos Mink, e havendo outros mandatos presentes, por favor, façam aqui o devido registro, que terei prazer em anunciar, já que a Frente Parlamentar é uma frente, é um coletivo, como já se percebe, de mandatos, de parlamentares, de diferentes partidos, é uma frente, por óbvio, suprapartidária, e que eu tenho o privilégio de presidir nesta casa, sucedendo Inês Pandeló, que a instalou na legislatura passada. Portanto, é a segunda legislatura consecutiva em que a Frente Parlamentar atua, e a gente espera que ela tenha uma longa jornada, uma longa vida nesta casa parlamentar. Quero também agradecer aos trabalhadores da Assembleia, ao cerimonial, todas as equipes da TV Alerj, de som, enfim, todos que, na segurança, que atuam para viabilizar esta solenidade. Uma palavra de agradecimento muito especial ao deputado André Siciliano, que preside a Assembleia Legislativa e que, num tempo muito curto, muito exíguo, ajudou a viabilizar vários aspectos e vários detalhes relativos à organização desta solenidade que hoje realizamos. Bom, ele mesmo entusiasta da economia solidária, e quando foi prefeito de Paracambi, desenvolveu ações importantes no sentido do fomento à economia popular naquele município da Baixada Fluminense.
Eu quero aqui, de maneira muito breve, repetir um pouco o que disse a TV Alerj, antes de começarmos a sessão, sobre o sentido desta solenidade que fazemos hoje, em torno do dia 15 de dezembro, Dia Estadual e Dia Nacional de Economia Solidária. Quero fazer isso, em primeiro lugar, para mencionar que estamos colocando em evidência um campo da atividade econômica que movimenta centenas de milhares de pessoas, direto ou indiretamente, aqui no Rio de Janeiro, gerando trabalho, gerando renda, que não pode ser resumido, como por vezes preconceituosamente se afirma, a um conjunto de feiras. Às vezes se fala até no diminutivo, um conjunto de feirinhas, né? As feiras são muito importantes. Aliás, qualquer canal, qualquer vetor para a comercialização dos produtos oriundos da cadeia da economia popular solidária são muito importantes. Entretanto, a economia solidária é muito mais do que isso. A economia solidária pode ser vista, e tenho lutado por isso na Assembleia, como um dos eixos do projeto estratégico de desenvolvimento do nosso Estado, que infelizmente não temos um, né? Estamos a construir, estamos por construir. De qualquer maneira, a economia popular solidária pode se inscrever numa concepção de médio e longo prazo, do ponto de vista do projeto de desenvolvimento do nosso Estado. E mais do que isso, lembro uma conversa recente que tive com um especialista no setor, que é o Marcos Rodrigo, que aliás defendeu recentemente a sua dissertação de mestrado e é um dos fundadores do nosso querido Fórum de Economia Solidária do município de Niterói. Conversa que travamos sobre um amigo comum, que é o professor Cunca Bocaiúva, que também lembra a importância da economia solidária ser percebida como, na verdade, um eixo intersetorial dos governos, que ela não se localiza num só lugar, ela não se localiza numa só secretaria, ela não se localiza num só nicho governamental, mas ela pode atravessar de maneira transversal diferentes áreas e campos, né, das estruturas governamentais. E falando isso, lembro e cito uma das nossas homenageadas aqui, que é a professora Andréa Bello, aqui presente, que foi secretária executiva do Conselho Estadual de Economia Solidária por algum período, pilotou de maneira decisiva, eu diria, o processo de elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária, e no conselho que ela coordenava, na prática, no cotidiano, havia e há representações de diferentes setores da administração estadual, da área ambiental, da área da cultura, enfim, da área de trabalho e renda, por óbvio. Então, lembrar também essa dimensão da solenidade que fazemos hoje. Mas também, para além de gerar trabalho, para além de gerar renda, destacar, digamos, os princípios e a lógica que fundamenta, que estrutura, que preside, né, as políticas, as práticas, enfim, no campo da economia solidária, que buscam pautar para a sociedade uma economia de novo tipo, né? Buscam afirmar para a sociedade que uma outra economia é possível, né? Que as relações materiais de produção, muito comumente marcadas pela competitividade, pelo foco exacerbado no lucro e na rentabilidade, muitas vezes, enfim, desrespeitosa face à preservação ambiental, muitas vezes, e mais comumente até, produzindo alienação no trabalho em relação ao trabalhador, à trabalhadora. A economia popular solidária, além de gerar trabalho, além de gerar renda, além de movimentar uma cadeia econômica importante, ela também se organiza e se fundamenta a partir de princípios que são antípodas aos que organizam em geral a economia convencional, né? Em vez da competitividade, o associativismo, o cooperativismo. Em vez do foco exaustivo, o prioritário até no lucro e na rentabilidade, a prática do preço justo, né? O princípio da sustentabilidade, a emancipação pelo trabalho, em contraposição à alienação no trabalho, enfim. Então, ou seja, além disso, há valores, né, há princípios que pautam não só a economia, mas que fazem a sociedade perceber que pode estar organizada de outra forma, de forma mais solidária, de forma mais justa, de forma mais igualitária. Esse é um desafio permanente do Brasil contemporâneo que enfrentamos, tendo em vista que o nosso principal problema, diferentemente do que querem fazer crer
os veículos da grande mídia oligopolizada, não é a corrupção. Corrupção é um problema que tem que ser enfrentado, é lógico, com rigor. Mas nosso principal problema segue sendo a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade regional. Este sim é o grande problema brasileiro a ser enfrentado de maneira conclusiva, a gente espera, não no próximo período, porque no próximo período não tenho essa expectativa, mas que a sociedade possa se reorganizar e retomar o combate às desigualdades como eixo prioritário das políticas públicas e dos movimentos sociais organizados. Enfim, por último, dizer que esta solenidade também tem um sentido muito especial, que é colocar em evidência a memória, a obra, o legado do professor Paul Singer. Enfim, é muito importante que a Assembleia tenha, afinal de contas, decidido inscrever no hall de homenagens, distinções e comendas que ela presta a figura desse homem que se radicou no Brasil, polonês de nascimento, se radicou no Brasil e que formulou princípios, formulou as diretrizes, formulou toda uma concepção que nos organiza em boa medida até hoje, né, e que deu lugar, deu existência concreta, palpável, tangível, ao que nós chamamos hoje de economia popular solidária. Então, assim, o diploma Paul Singer, que passa a ser, portanto, uma comenda oficialmente entregue por esta Casa Parlamentar, e hoje, tendo os seus primeiros homenageados a recebê-la, também nos ajuda a colocar em evidência esta figura, este personagem, esse homem, enfim, este professor intelectual, que e seguirá sendo uma referência, eu diria, incontornável para todos aqueles e aquelas que de alguma forma se envolvem com o campo da economia popular solidária, sejam os empreendimentos, sejam os próprios empreendedores, sejam as instituições, sejam as universidades, enfim. Então, queria fazer esse destaque e com isso agradecer muito a presença de todos, com isso agradecer em especial os homenageados, que serão daqui a pouco um a um chamados para receber o diploma Paul Singer e dar sequência à nossa atividade, que, insisto, não é uma atividade isolada, não é uma atividade insular, né? Mas ela se inscreve numa luta mais ampla, que é uma luta que eu considero da mais absoluta urgência, que é de restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, restauração dos pilares da democracia que estão fortemente abalados ou, se não, implodidos, particularmente desde o golpe de Estado de 2016. A economia popular solidária também ajuda, com seus princípios, com seus valores, com as suas práticas, a enfrentar essa maré montante de conservadorismo, de neofascismo, de violência, de barbárie, de foco no ódio e na intolerância que passamos a conhecer muito recentemente nas relações políticas do Brasil contemporâneo. Enfim, agradeço a presença de todos e passo a palavra para fazer também uma saudação inicial ao vereador que preside a Frente Parlamentar de Economia Solidária na Câmara Municipal do Rio, o Raymond Ottoni. E antes de passar para o Raymond, lembrar, entre os cartazes que temos aqui a decorar este plenário Barbosa Lima Sobrinho para esta solenidade, está ali o cartaz alusivo à vereadora Marielle Franco, né? Na data de amanhã, completar-se-ão 9 meses da sua bárbara execução, assim como da execução do seu assessor, o Anderson, e é absolutamente inaceitável que nós não tenhamos até hoje esclarecido, né, as circunstâncias desse duplo assassinato, crime político, e esclarecido não só as circunstâncias, mas as autorias, não só quem disparou os tiros, quem mandou disparar os tiros. É uma vergonha que os órgãos de investigação no Brasil ainda não tenham produzido um relatório conclusivo sobre esse fato. E a Marielle, que presidiu a Frente Parlamentar na Câmara Municipal do Rio, né, sucedida agora pelo vereador Raymond, é uma memória, uma lembrança muito importante que fazemos hoje no contexto desta solenidade. Obrigado a todos. Passamos a palavra ao vereador Raymond Ottoni. Muito bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar, parabenizar por esta solenidade, por este encontro, por essa reunião de homens e mulheres que procuram construir uma outra sociedade. Cumprimentar o deputado Valdec Carneiro, que preside a Frente Parlamentar da Economia Popular Solidária, aqui na Assembleia Legislativa. Cumprimentar também os companheiros e companheiras de mesa, dizer do orgulho, da honra de estar junto a eles,
cumprimentar a minha querida amiga, ex-deputada Inês Pandeló, cumprimentar o Antônio Oscar, a Maria José Fernandes, o Marcelo e a Doraci, e a cada um e a cada uma. Creio que uma das questões que nós não podemos jamais deixar de anunciar, e é preciso ser anunciado do alto dos telhados, é preciso ser anunciado em alto e bom som, a nossa crença numa outra possibilidade de organização de sociedade distante e distinta desta que nos rege, que nos organiza. É preciso gritar dos altos dos telhados, em alto e bom som, que o capitalismo, que explora a mão de obra e que, portanto, que acumula nas mãos de meia dúzia, através do empobrecimento e através da exploração de uma maioria absurda da humanidade, que é o sistema político vigente na política internacional, na política nacional, na política econômica do mundo, mas que é um sistema absolutamente falido. E é por conta disso que nós acreditamos e alardeamos a economia solidária. Porque a economia que o sistema capitalista oferece, que é uma economia vigente, portanto o sistema é vigente, mas compreender que é falido porque não dá conta de responder aos verdadeiros anseios da sociedade. E nós queremos anunciar em alto e bom som que a economia solidária, popular solidária, sim, ela pode dar conta de responder aos anseios da humanidade, porque ela se baseia em aspectos fundamentais da reestruturação necessária, urgente da sociedade humana, que é o espírito solidário, cooperativista e de comunhão. É preciso também nós compreendermos, e aí nessa minha saudação quero deixar também esta minha crença, que as noites escuras que se abatem sobre nós, elas não nos desanimam e elas não tiram de nós a alegria de viver e de celebrar como celebramos aqui hoje a luta de homens e mulheres que acreditam na economia solidária. É preciso registrar e deixar muito bem registrado, muito bem falado, sem nenhuma sombra de dúvida, sem usar nenhuma metáfora, nenhuma figura de linguagem que precise ser interpretada. É preciso dizer com muita clareza que nós não acreditamos que as noites escuras que se abatem sobre nós nos tiram a alegria de continuar proclamando a nossa crença na economia solidária, na solidariedade entre homens e mulheres e no respeito mútuo das relações de trabalho, das relações de vida que temos uns e outros. Acreditar numa outra economia não só é possível, é necessário e urgente. Cada um de nós precisa acreditar nisso. Então, celebrando, deputado Valdec Carneiro, o dia 15 de dezembro, o Dia Nacional da Economia Solidária, celebrando aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, convocado por Vossa Excelência e pela Frente Parlamentar, celebrando junto a esses e essas que têm a mesma comunhão, a mesma busca, os mesmos sonhos, os mesmos ideais, nós queremos fazer memória, sim. E aí queria fazer uma explicação, um pouco sobre a Frente Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A vereadora Marielle Franco a presidia, e nós ainda consideramos que a preside, porque nós ainda ansiamos, desejamos que os culpados por seu assassinato, aqueles que mandaram matar e aqueles que puxaram o gatilho, aqueles que engatilharam e aqueles que puxaram o dedo no gatilho, precisam ser descobertos, e a justiça brasileira nos deve esta resposta. Em memória a Marielle Franco, nós ainda consideramos que a Frente Parlamentar Municipal no Rio de Janeiro continua sendo presidida pela sua luta, pela sua história. E nós apenas continuamos esse processo de discussão, esse processo de encaminhamentos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quero aqui trazer um pouco até para reforçar esta expressão de que as noites escuras não nos tirarão a alegria de continuar celebrando, dizer que anteontem
nós consideramos que tivemos uma grande vitória em Brasília quando foi engavetado o projeto Escola Sem Partido, que queria amordaçar o direito de professores e professoras e queria colocar no limbo, ou melhor, debaixo do tapete, a possibilidade de construção de uma educação crítica para o povo brasileiro. Quero lembrar que no dia de ontem nós instalamos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Frente Parlamentar pela Liberdade de Cátedra. Ontem, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma frente que tem como signatário 26 vereadores e vereadoras, que assinam esta frente parlamentar, que presido e que tem como vice-presidente o vereador Leonel Brizola. Portanto, uma frente ampla, como devem ser todas as frentes, para discutir mais esse caminho que nos remete à possibilidade de continuarmos altivos, frente ao desgoverno que nos desgoverna no momento e ao desgoverno que nos desgovernará a partir de 1º de janeiro de 2019. Viva a economia solidária, viva a luta daqueles e daquelas que acreditam no outro mundo possível. Obrigado, querido vereador Raimon. Saúdo especialmente o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da liberdade de cátedra, nesse momento em que há uma forte ofensiva do campo ultraconservador, que busca banir da escola o pensamento crítico, amordaçar a escola, criminalizar o magistério. Eu queria convidar para que faça uma saudação a nossa querida Doraci, a nossa Dorinha Doraci Gomes, representando os fóruns municipais como um todo aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio, em especial o Fórum de Nova Iguaçu. Bom dia a todos e a todas, bom dia à bancada. É um prazer estar aqui com todos nesse dia tão importante como o Movimento de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Estamos aqui vários fóruns presentes aqui. Bom dia a vocês, sejam todos bem-vindos a esse momento tão importante que é a economia solidária no Rio de Janeiro, no país, no mundo. E dizer que a economia solidária é uma luta constante e a gente sabe que tudo que acontece, se não tiver um movimento junto, ajudando, apoiando, nada acontece. E hoje é um dia que vamos comemorar uma luta que foi feita muitos anos atrás, que começou por grandes pessoas, grandes escritores que acreditavam no movimento da economia solidária. E hoje, pessoal, hoje a gente estamos vendo aqui que não acabou, pelo contrário, criou uma raiz e essa raiz está dando frutos. E o fruto é esse, o Estado com sua lei, com seus projetos, os municípios criando suas leis, como o movimento da economia solidária e fazendo crescer e desenvolver, que isso é importante, porque como a economia solidária no país vive, se não tiver o apoio dos governantes, se não tiver o apoio das bancadas, se não tiver o apoio das secretarias, como vivem? Então precisamos do apoio deles e precisamos também que todos andem juntos e façam crescer esse movimento que é tão rico. Obrigada. Ui, meu Deus. Obrigado, querida Doraci. Passo a palavra ao Marcelo Xavier, que vem do Fórum Municipal de Economia Solidária de Petrópolis, mas que nessa solenidade representa o Conselho Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Boa tarde, bom dia, na verdade, antes de saudar a mesa, eu gostaria de saudar esse coletivo bacana, representativo, diversos fóruns, diversos ex-conselheiros estaduais de Economia Solidária. É um grande prazer vê-los aqui e saber que essa luta tem continuidade. Bom, agora saudando a mesa, desejo um bom dia a todos. E, se possível, eu gostaria de quebrar o protocolo e mandar um beijo para minha mãe, que está assistindo. Porque, diferente do que acham, a TV Alerj é assistida e muito. Então, eu creio até que os legisladores, a partir daqui para frente, tem que ter um pouco mais de atenção, porque já foi debates, já foi matérias de rodas de debates em Petrópolis, a falta até de presença de alguns aqui em votações de matérias importantíssimas. Bom, enfim,
Gostaria também de parabenizar os conselheiros, né? Quando a gente fala no Conselho Estadual, não é um conselho que aconteceu agora. Tivemos eleitos novos conselheiros, mas eu queria lembrar os que estiveram lá atrás nesse início, né? E os que saíram também, por opção, não quiseram voltar, enfim. Então eu gostaria de cumprimentar Antônio Oscar, representando todos esses conselheiros que não quiseram estar de novo naquele espaço, naquele momento, mas dizer que sem essas pessoas não teria acontecido o que aconteceu, que é a materialização do Plano Estadual de Economia Solidária. Queria dizer também, gente, que o Valdec Carneiro nos deu mais alguns trabalhos para fazermos, né? Agora nós temos aí aparecendo a lei que cria o sistema estadual, temos a lei do circuito hoje, se não me engano, às 14 horas. E parece muito fácil estar na condição de conselheiro, porque parece que é só estalar o dedo e as coisas acontecem. Não é bem assim. Uma coisa é a lei, outra coisa é a lei ser cumprida. Então a gente nunca vai poder deixar de lutar, nunca. Porque nós vamos fazer com que essa lei, as leis que nós já temos, sejam cumpridas de fato. É o movimento que vai ser determinante para que isso aconteça. Existem outros mecanismos? Sim, existem. Mas o mais importante é que o movimento esteja coeso, independente de rusgas pessoais, estejamos imbuídos do mesmo sentimento de lutar, perseverar. Ninguém solta a mão de ninguém, não é assim? Então assim vai ter que ser. Eu acho que eu vou passar a palavra. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Eu acho que também não adianta aqui também esticar muito. Eu peço só a vocês, gente, que ocupem os conselhos. Os conselhos municipais, lógico que o fórum não preciso nem falar, né, gente? Todos nós somos de fóruns, né? Mas principalmente os conselhos municipais, os conselhos estaduais, porque a economia solidária ela passa por diversas outras políticas que são importantes e que geram recursos e que vocês podem tentar também conseguir. Então, assim, ocupem os conselhos municipais, ocupem, se posicionem politicamente, façam realmente a bandeira da economia solidária brilhar como ela deve brilhar. Então, é um ponto que eu cito, mas assim, também dizer que não é fácil, tá, gente? A gente está lá na posição de conselheiro, mas também não é, como eu disse, não é estalar o dedo, não. A gente precisa de apoio do movimento, a gente precisa fazer de fato a coisa acontecer. E queria parabenizar também os novos conselheiros. Eu falei que ia parar e não parei, né, gente? Perdão. Eu queria parabenizar os novos conselheiros também que entraram, deu uma oxigenada bacana também, isso é importante. Agora, a gente não pode esquecer também, gente, que não é sentar lá um conselheiro, dois conselheiros, três e fazer o papel de todos. Esses novos conselheiros vão ter que sentar, vão ter que ler, vão ter que estudar a lei e vão ter que se posicionar também, independente de algumas opiniões que tenham, mas vão ter que se posicionar num momento ou no outro para que aquele conselho de fato seja um conjunto de pessoas praticando o controle social e cobrando que as leis sejam implementadas. Obrigado. Obrigado, querido Marcelo, colega do Conselho Estadual de Economia Solidária, que lembra, é verdade, que esta solenidade acontece na semana em que a Assembleia votou, né, conclusivamente, terminativamente, ontem, o projeto de lei de autoria de 4 deputados, Zaqueu Teixeira, Carlos Mink, Rosângela Zeidan e eu mesmo, e que institui um sistema estadual de economia solidária no Rio de Janeiro, reunindo o conjunto de leis que já estão em vigor, aperfeiçoando-as, introduzindo novos elementos na legislação estadual, no que diz respeito à conceituação do campo aqui no Rio de Janeiro, no que diz respeito às linhas e possibilidades de fomento e financiamento à economia solidária, no que diz respeito a assessoramento técnico, ao funcionamento do órgão normativo do Estado, que é o Conselho Estadual. Enfim, é uma legislação muito completa que, eu diria, organiza bem, do ponto de vista do arcabouço legal, o campo da economia solidária no Rio de Janeiro. Foi votada ontem e está, portanto, sendo encaminhada à sanção do governador interino Francisco Dornelles.
Ao mesmo tempo, hoje está na pauta, em segunda e última discussão, o texto do projeto de lei que institui o Circuito Estadual de Economia Solidária, inclusive com várias colaborações e emendas que foram feitas a partir do Conselho Estadual, sugeridas por fóruns municipais. Ele vai à segunda votação hoje com o texto que foi aprimorado por essas emendas com participação social e possivelmente será aprovado e teremos duas boas notícias na semana em que a gente celebra o Dia Estadual e o Dia Nacional em matéria de aprimoramento da legislação. Segue o desafio apontado pelo Marcelo, veja aqui a professora Denise Lobato, que é da assessoria do mandato do Carlos Mink. É o desafio do cumpra-se, né, Denise? É o desafio do cumprimento. Por incrível que pareça, além de votar as leis, é preciso depois que nós mesmos vigiemos, né? Enfim, que elas sejam cumpridas, a tal ponto que a Assembleia instituiu uma comissão popularmente conhecida como Comissão do Cumpra-se. Enfim, tem a palavra agora para sua saudação Maria José Fernandes, da Subsecretaria Nacional de Economia Solidária. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, o meu cumprimento mais que especial é para a composição de todos os empreendimentos. Peço licença ao deputado para cumprimentar inicialmente aqueles que fazem o motivo da nossa luta diária lá em Brasília. Eu sou servidora do Ministério do Trabalho desde 95, estou na Economia Solidária desde 2003, ajudei em todo o processo de tramitação da criação da então Secretaria Nacional de Economia Solidária, junto ao Congresso e ao Ministério do Planejamento. Então, assim, a vocês, a minha gratidão por fazer sentido da nossa luta no dia a dia. E agora sim, cumprimento ao presidente da mesa, a todos e a todas que compõem a mesa, que já foi nominada anteriormente. Eu vou ser bem breve. Eu só queria enaltecer dois pontos. A economia solidária, a meu ver, ela vai muito além da geração de emprego e renda. O impacto na vida de cada um e cada uma, além da agregação de renda, é o nosso enfrentamento a todas as desigualdades que estão impostas a todos e a todas nós no dia a dia. Vai muito além da simples geração de emprego e renda. Outra coisa que eu me senti muito contemplada na fala do Marcelo, porque eu acompanho os trabalhos do Conselho Nacional de Economia Solidária desde que ele foi implementado. E eu tenho sempre dito que, em alguns momentos, o movimento de economia solidária desconhece a força que tem. Vocês têm uma força que eu acho que em alguns momentos vocês desconhecem. A gente fica lutando todos os dias para garantir a política. Eu senti falta do movimento quando, em 2015, veio o desenho que nós tínhamos de Secretaria Nacional de Economia Solidária e nos tornamos uma subsecretaria. E, honestamente, embora a gente tenha recebido muitas cartas em apoio às Senais, eu senti a falta do grito do movimento na rua, pela manutenção da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, eu acredito que os conselhos municipais, estaduais, precisam estar muito fortalecidos. E isso repercute na participação de todos e todas no próprio Conselho Nacional de Economia Solidária. E ainda dizendo da minha gratidão enquanto servidora, eu estou aqui não sozinha, aqui na minha cadeira tem toda uma equipe
da subsecretaria, equipe técnica. Eu posso citar aqui presente o Diogo, que está aqui tão bem nos representando no Estado, a Marli Biana, que é uma querida companheira de jornada, o Lucas, que também está junto ao Diogo na superintendência. Dizer que nós acreditamos no que fazemos no dia a dia. A gente não faz um trabalho meramente burocrático. Foi um prazer sentar ao lado aqui da Doraci, por conhecê-la pelas redes sociais. Eu falei, finalmente posso te beijar e te abraçar. Porque é isso que faz a diferença no nosso dia a dia. E por último, não posso nem dizer o quanto sou grata por estar aqui em um momento também em homenagem ao mestre professor Paul Singer. Eu tive a alegria de compartilhar as lutas, alegrias com ele de 2003 até maio de 2016. Após a saída dele da secretaria, nós ainda continuamos a nos encontrar, conversar. Então, assim, é um momento de alegria, recarregar as baterias e, mais ainda, continuar acreditando que nós, enquanto servidores, continuaremos na luta junto com vocês. A gente forma um elo dessa corrente, não é movimento e governo, não. E algumas vezes, alguns colegas me falam, mas você é servidora, você não é movimento. Mas a gente tem que estar junto em todos os momentos. Então, gratidão a todos e a todas, a cada um de vocês. Meu grande abraço. Obrigado, Maria José Fernandes, pela presença e por compartilhar conosco um pouquinho dessa sua experiência, né, vivida, desse conhecimento de experiência feito, diria o Paulo Freire, ao lado de Paul Singer. Queria passar a palavra agora ao Antônio Oscar, representando a coordenação executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar a mesa, que eu tenho a honra de estar compartilhando, né? E também, de forma muito especial, a todos os militantes, né, que hoje se encontram presentes, né, numa data tão solene, né, para homenagear, de um lado, né, a principal referência acadêmica, teórica, né, quer dizer, da economia solidária, né, que é o professor Paul Singer, né, e também um momento de confraternização na semana do Dia da Economia Solidária, né. Eu estou aqui, na realidade, representando a Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária, né, que é uma secretaria colegiada, né, e é uma preocupação que nós temos tido de reduzir cada vez mais a questão do personalismo, né, e tentarmos sempre construir as coisas de forma coletiva, como é o que preconiza e o que determina a economia solidária, né? E representando, então, o Fórum Estadual, né, quer dizer, eu sempre gosto de chamar a atenção, né, de que nós precisamos nos lembrar que a economia solidária, além de um conceito, além de princípios e de valores, ela é, acima de tudo, um movimento social. Um movimento social que tem como estratégia a transformação da sociedade dentro de uma prática que é cada vez mais necessária e importante, que é a construção da democracia participativa, né? E esse é o processo que fundamenta a economia solidária. O princípio da autogestão, onde todos os interessados, de forma participativa, né, procuram fazer essa construção. E a economia solidária, é importante a gente salientar, é um movimento social organizado nacionalmente, a partir do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, dos 27 fóruns estaduais,
e de centenas de fóruns regionais e de fóruns municipais. Então, é essa construção que nós vimos construindo. Nesse sentido, né, o Fórum Estadual, na sua plenária de outubro, né, tendo acordado com a frente parlamentar, né, quer dizer, que estaríamos dando início, né, à entrega do diploma Paul Singer, o Fórum Estadual achou que era muito importante que nós resgatássemos a história do Fórum de Cooperativismo Popular, né, que equivale ao Fórum Estadual de Economia Solidária. E, nesse sentido, o Fórum fez a indicação de algumas organizações que têm um papel fundamental na construção dessa trajetória. Se hoje nós temos muito o que comemorar, né, apesar de ainda termos enormes desafios, essas organizações tiveram um papel muito importante. Hoje a gente sente um pouco do distanciamento dessas organizações, em função das circunstâncias, né, que essas organizações estão vivendo, né, mas sabemos que elas continuam alinhadas com a economia solidária e nós não poderíamos deixar de fazer esse reconhecimento, né, ao SEDAC, ao IBASE, ao PAX, à Asplande, à FASE e à Capina, né? Então, antes de mais nada, o Fórum Estadual gostaria de registrar esse agradecimento por toda a contribuição que essas organizações fizeram para que nós chegássemos a essa trajetória, né? E dentro dessa luta, né, é importante nós ressaltarmos, né, que dentro da estratégia do movimento de economia solidária, né, quer dizer, no estado do Rio de Janeiro, né, nós então temos procurado, né, através do Conselho Estadual, como o Marcelo salientou, como um espaço importante, né, uma garantia da Constituição, onde, né, a sociedade pode também influenciar na formulação, na fiscalização e na avaliação das políticas públicas, né, estamos fortalecendo o Conselho, né? Como o Marcelo falou, recentemente tivemos novos conselheiros, né? E alguns conselheiros abdicaram de estar disputando essa vaga, no sentido de reconhecer a importância de formarmos novos quadros, né? No sentido de que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer como funciona o Conselho Estadual de Economia Solidária. É importante também ressaltar, né, que nós, né, e o Fórum Estadual tem feito essa discussão, que nós temos a responsabilidade e o desafio, né, de contribuir para que a economia solidária esteja presente em todos os espaços da discussão da política pública, seja ela federal, seja ela estadual e seja ela municipal. Nesse sentido, né, temos uma grande preocupação, né, com relação à necessidade de estarmos procurando reorganizar o Fórum Brasileiro, né, que vive aí um momento de grande dificuldade, né, e é compreensível porque o Fórum não tem nenhuma forma de financiamento. Então, você reunir o Fórum, né, a nível nacional é um desafio muito grande, mas precisamos enfrentá-lo. E do ponto de vista dos municípios, né, o Fórum Estadual tem a preocupação de, primeiro, né, quer dizer, procurar dar suporte aos fóruns municipais, né, na sua construção diária de organização dos cerca de 22 fóruns, né, no estado do Rio de Janeiro, embora a gente reconheça, né, que desses 22, alguns estão em situações mais difíceis do ponto de vista da sua estruturação, mas também no sentido do desafio de organizarmos a economia solidária nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que a economia solidária é praticada nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Agora, precisamos fazer
com que esses trabalhadores, né, não só pratiquem a economia solidária, né, nas suas atividades de produção, de comercialização, mas eles entendam e percebam a importância de também se tornarem militantes da economia solidária, para que a gente possa avançar na consolidação das políticas públicas. E nesse sentido, né, num cenário extremamente preocupante, do ponto de vista, né, do governo federal que se aproxima e do governo estadual, né, nós temos aí uma possibilidade, né, e já temos visto isso em diversos municípios, né, onde a economia solidária, pelo contrário, vem crescendo e vem conquistando espaços junto aos governos municipais. Então, é ressaltar que, acima de tudo, né, a economia solidária depende, acima de tudo, dos seus 3 segmentos. E é importante também destacar, né, que a economia solidária, né, tem como a sua principal base os empreendimentos de economia solidária, mas também precisa contar e vem contando e precisa ampliar o apoio junto às organizações de assessoria e fomento e também junto aos gestores públicos. E nós hoje temos aqui o prazer de contar aqui com a presença de inúmeros gestores públicos, né, que na realidade, além das suas obrigações como servidores, na realidade assumem e fazem muito mais do que seria a sua obrigação, na medida em que acreditam e defendem a economia solidária. Então, eu queria finalizar primeiro, né, quer dizer, agradecendo essa oportunidade. Nós temos conseguido um diálogo bastante efetivo com a Frente Parlamentar de Economia Solidária da Alerj, principalmente, né, tendo como principal liderança o deputado Valdec Carneiro, né? Então, temos conseguido ganhos significativos do ponto de vista do marco legal, que é uma etapa fundamental para a institucionalização da economia solidária, assim como temos no município do Rio de Janeiro o vereador Raymond, também um parceiro incondicional, né, nessa luta. Então, dizer que esta é uma data de festa, de comemoração, de reconhecimento e de homenagem ao Paul Singer. Obrigado. Obrigado, querido Antônio Oscar. E na sua intervenção ficou claro que eu não havia mencionado que esta solenidade, e sobretudo a definição dos agraciados, pessoas e instituições com o diploma Paul Singer, foi, na verdade, isso é produto de um diálogo com o Fórum Estadual. Essas indicações não provieram do nosso mandato, mas, sobretudo, da interlocução e das sugestões apresentadas pelo Fórum Estadual de Economia Solidária. Bom, tem a palavra agora, com muita alegria que a revejo aqui, a nossa sempre deputada, pioneira nesse debate aqui na Assembleia, Inês Pandeló. Bom dia a todos, a todas. Quero parabenizar e agradecer. Parabenizar pela cerimônia, pelo trabalho, agradecer por estar no meio de tantos homenageados e homenageadas, mas mais que isso, quero parabenizar e agradecer ao deputado Valdec, que preside essa sessão, que preside a Frente Parlamentar em defesa da economia solidária aqui nessa casa, e que ao conhecer, através do final do meu mandato, né, abraçou muito forte esta luta e, junto com o movimento, tem conquistado muitos avanços aqui nessa casa, e foram citados alguns com relação a novas leis que pode fortalecer ainda mais o movimento. Parabenizar e agradecer ao vereador Raymond, que lá na Câmara de Vereadores faz esse trabalho também, dando continuidade ao trabalho iniciado pela Marielle, sempre presente, hoje e sempre.
que lá também na Câmara pauta esse tema com muita garra, com muito vigor, fazendo avançar ali naquela casa também não só a legislação, mas a compreensão também do que é ser economia solidária. Quero parabenizar e agradecer ao Antônio Oscar, Maria José Fernandes, Marcelo Xavier, a Doraci Gomes, que nos seus espaços também têm feito o trabalho de fortalecer esse movimento. E agradecer e parabenizar a todos e todas que aqui estão, porque no dia a dia são vocês que no local onde residem, no local onde trabalham e militam, estão dando força e vigor à economia. Agradecer e parabenizar ao nosso maior homenageado desta manhã, que é Paul Singer. Chego a me emocionar ao falar desse homem. Paul Singer, que até os últimos dias nutriu a esperança de viver num país melhor, viver num país mais justo, viver num país mais democrático, com oportunidades iguais para todos e todas. Não só esperava, mas esperançava. E nessa de esperançar, ele, com uma música, fazia acontecer. Então, Paul Singer também presente, hoje e sempre, aqui, mas também na nossa luta cotidiana. E junto de Paul Singer, deputado Valdec, apresenta tanto outros aqui, né, ornamentando esse plenário, lembrando de tantas figuras que também, como Paul Singer, deram de si, deram sua vida por essa sociedade melhor. E é isso que dá força na economia solidária. Tem gente que fala da economia solidária como uma coisa menor. Só aquelas pessoas que lá fazem um artesanato, que lá fazem uma feira. Mas sabemos que a economia solidária é muito mais que isso. É sim organização, mobilização de uma forma diferente, mais democrática, mais participativa, mais respeitosa, para gerar renda. Mas é mais que isso. É também querer fazer uma nova economia, querer construir uma nova sociedade, uma sociedade solidária, uma sociedade respeitosa. E eu quero pontuar aqui, que hoje mais do que nunca está sendo muito necessária esse vigor da economia solidária. Porque estamos vivendo no Brasil um momento de retrocesso, um momento onde se fala no armamento, no individualismo, onde se chama o ativismo de coitadismo, e onde um presidente eleito é capaz de dizer que mesmo com a reforma trabalhista, que tirou tantos direitos da classe trabalhadora, ainda é pouco, que é preciso tirar mais direitos, que é preciso informalizar mais o trabalho. Então, eu quero parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ser homenageada, e parabenizar e agradecer a todos e todas que no dia a dia estão trabalhando para que a gente resista a esse momento e construa essa sociedade melhor. Parabéns, obrigada. Obrigado, querida amiga e deputada Inês Pandeló.
sua presença, seu pronunciamento, mas sobretudo por sua luta ao longo de 3 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, como prefeita de Barra Mansa e como liderança popular importante e em especial no que diz respeito ao movimento da economia popular solidária, não apenas na sua cidade, não apenas na sua região, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Temos aqui a presença do meu querido amigo, o deputado Carlos Mink, que também integra a frente parlamentar. E Mink, eu aproveito já a sua presença, já acabaram as falas da mesa, para passar a palavra a você para uma saudação, antes de seguirmos com a nossa solenidade. Deputado Carlos Mink. Aliás, coautor da nossa lei, que eu já mencionei, votada ontem conclusivamente. Bom dia a todas, bom dia a todos, mesa aqui presente, meu grande camarada, amigo Valdec Carneiro, que preside essa frente com empenho, com amor e com resultado. E a nossa querida Inês, cumprimentando aqui em nome de todos e todas da mesa. A Inês foi deputada conosco muitos anos, prefeita, uma bela prefeita, e foi a primeira, se não me engano, presidente da Frente de Economia Solidária. E deixou esse legado, passou aqui o bastão para o Valdec. O Raymond também é um militante e trabalha nessa linha na Câmara de Vereadores. Estou vendo aqui companheiros e companheiras da economia solidária, dos fóruns municipais, né, representantes das cooperativas de artesãos, da agricultura familiar, dos catadores, pescadores, várias atividades que nós também apoiamos. O Valdec falou, foi ontem que a gente aprovou? Ontem nós aprovamos, então, a lei, agora ainda tem que ser sancionada, mas já foi aprovada aqui na Assembleia em última votação, que não é uma lei, Inês, assim, tipo, viva a economia solidária. Não é, são 30 artigos, eu acho que a maioria aqui participou, porque isso foi debatido nos fóruns, no fórum estadual, nos fóruns municipais, então tem no Conselho Estadual. Então essa lei ela tem uma política muito clara de fomento, de educação, de valorização, de garantir espaços, de garantir a comercialização, que é um dos gargalos que nós sabemos. Então é uma lei bastante complexa e completa, Valdec. E ano que vem nós vamos fazer o cúmplice dela, porque uma coisa é aprovar a lei, a outra coisa é fazer com que ela seja cumprida. Então estamos todos aqui convocados para o cúmplice da lei da economia solidária ano que vem. Bom, nós aprovamos também antes, também em coautoria, a lei que criou o Fundo da Economia Solidária. É o outro que a gente tem que fazer o cúmplice. É claro que o Estado anda meio sem fundos, anda meio quebrado, mas agora com essa história de recuperação, de pacto fiscal, etc., é um bom momento para a gente chegar e dizer, o preço do petróleo está aumentando, é um bom momento para a gente dizer, olha, cadê o Fundo da Economia Solidária? Bom, eu estava aqui no médico, eu não pude chegar mais cedo, então é realmente só uma saudação, eu só ouvi a parte final da fala da Inês, fazendo várias considerações, inclusive sobre a questão nacional e os perigos que nos cercam, as ameaças, né, ao mundo do trabalho, ao mundo cooperativo, ao mundo dos movimentos sociais. Então, Valdec, nós temos conversado também, nós e outros companheiros, que a gente vai ter um ano de resistência. Resistência democrática, resistência cultural, resistência da economia solidária do mundo das cooperativas. Um país como o nosso, com tantos milhões de desempregados, 13, nada melhor do que investir e apoiar seriamente a economia solidária. Eu tive a honra de ter sido aluno e amigo do Paul Singer, seguramente já foi citado e homenageado várias vezes aqui, porque ele é sempre lembrado por nós, é um mestre, né? Teve à frente dessa secretaria também com muita competência, com muito amor, né? Com muita dedicação, levantou, eu acho que foi a primeira vez que teve uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, estão confirmando aqui os nossos companheiros e companheiras da mesa. Então,
eu queria dizer o seguinte: um país com muito desempregado, a melhor forma, mais barata, mais ágil de criar emprego é apoiar as cooperativas, é apoiar a economia solidária, né? O retorno é imediato. Além de criar, cria de forma mais distributiva, mais democrática, mais inclusiva. E eu digo mais o seguinte: eu tenho uma lei que eu fiz um cúmplice, mas não estou convencido ainda, vamos fazer outro, que é uma lei específica sobre cooperativas. Ela é uma lei simples, eu já comentei com a Inês, é uma lei, porque todo mundo é a favor de cooperativa, mas vai criar uma cooperativa. É uma burocracia, é um custo, tem que pagar para tudo e qualquer coisa, tem que dar papel para... As pessoas acabam desincentivadas. Aí, que não formalizam, não conseguem ter acesso a um recurso, alguma coisa, porque não tem CNPJ, não tem isso. Mas as pessoas fazem tudo para você não conseguir. Então, essa lei que eu estou me referindo, que eu não me lembro o número dela, mas deve ter uns 2 anos, é uma lei simples que diz o seguinte: diminui a papelada para a formação de uma cooperativa. Ah, está aqui, ó. Nada como a minha querida Lourdes aqui, a minha assessora, companheira e camarada, amiga da Economia Solidária, já trouxe aqui o número da lei. Isso aqui é assessoria, né? É a lei, é mais tempo do que eu imaginava, é a lei 7.086 de 2015, que diminui a burocracia de 12 documentos para 3 ou 4 documentos e tira custos, portanto, isenta as cooperativas de pagarem custos cartoriais, portanto, não paga cartório para registrar, e de custos na junta comercial. Tem muita gente que não conhece essa lei, chega lá e cobram e a pessoa não sabe que está isenta e vai lá e paga. Ou seja, não basta a gente dizer que uma coisa é boa. Você tem que fazer com que essa coisa boa seja fácil de ser criada e mantida para ela realmente poder criar empregos, receber recursos, qualificar as pessoas, fazer a produção e colocar bem os produtos do artesanato, dos catadores, dos pescadores, da agricultura familiar à disposição de toda a população. Então era essa a saudação e o compromisso também de no próximo ano lutar pelo cumpra-se das boas leis, continuar à frente, né? Suponho que o Valdec vai continuar à frente, presidindo essa frente. Eu faço questão, você conte desde já com o meu voto para renovada a frente, que imagino que ela terá que ser renovada. Conte já com o meu voto para a presidência, está sendo um excepcional presidente o Valdec, seguindo aqui a trilha da nossa Inês Pandeló, e sempre com a participação de todos, que o que dá força à frente para a gente aprovar as leis são as pessoas estarem interagindo, participando, né? Então isso tem que se continuar dessa maneira e sabendo que vai ser um ano muito difícil. Então uma saudação para todos aqui da mesa que representam os movimentos, as cooperativas, os conselhos, os fóruns, para todos que estão aqui do plenário, e vamos fazer isso. Eles estão achando que nós estamos derrotados, eles estão achando que vão tirar nossa força, nossa coragem, nossa alegria de viver. Estão muito enganados. Nós vamos resistir com dignidade, com consciência, vamos enfrentar o que tiver que ser enfrentado e garantir emprego, condições de trabalho e liberdade aos trabalhadores e à nossa população. Resistência democrática e cultural. Obrigado, meu querido Carlos Mink, cujo mandato é um participante muito ativo de todas as atividades da Frente Parlamentar, inclusive das audiências públicas realizadas em vários municípios do Estado. O Mink, inclusive, como uma das missões, entre tantas outras, em prol da economia solidária, Mink ficou meio que incumbido de organizar a logística de transporte. Se lembra disso? Seu mandato sempre cuidou de organizar a logística de transporte para viabilizar a participação de muita gente nas diferentes audiências. E o Mink, querido amigo, Mink, você está em qual mandato você está? É o 8º mandato, é um corajoso. Eu que estou no meu primeiro mandato, indo para o segundo, encontrei no Mink... Eu daqui a pouco vou ser tombado aqui como bem ambiental aqui. O Mink é um corajoso, assim, e virou uma espécie de consultor legislativo para mim aqui na Assembleia, um querido companheiro. Bom, pessoal, encerrada essa etapa, a gente vai assistir a um breve vídeo, que é um depoimento da Helena Singer, filha do nosso patrono, que já pode ser exibido. Eu peço, portanto, a ajuda do cerimonial para a exibição
deste depoimento a que nós vamos assistir. Bom dia, pessoal. É um prazer estar participando aqui virtualmente desse momento, dessa homenagem, desse prêmio, esse diploma Paul Singer que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro oferece para os militantes, para os apoiadores da economia solidária. É muito bom ver o nome do meu pai lembrado e, mais importante ainda do que isso, para prestigiar, para homenagear aqueles que dão continuidade à sua luta, à causa da economia solidária, a qual ele dedicou com tanto afinco os últimos 20 anos ou mais da sua vida, né, que foi a causa onde ele realmente se realizou sob todos os pontos de vista, né. E para participar aqui dessa cerimônia, eu escolhi ler um trecho de um artigo do meu pai, que foi publicado no livro Produzir para Viver, organizado pelo Boaventura Souza Santos, em que ele fazia já no início dos anos 2000 um balanço da economia solidária no país, né? E eu vou ler a conclusão desse balanço para vocês. A economia solidária se desenvolve tão rapidamente no Brasil que qualquer balanço tem de ser considerado provisório. O que impulsiona esse desenvolvimento não é mais apenas o agravamento do desemprego em massa e da exclusão social. Este foi muito provavelmente o principal fator nos anos 80 e início dos 90, quando a Caritas e alguns sindicatos começaram a apoiar sistematicamente os esforços de trabalhadores e famílias marginalizadas de se libertarem da pobreza através da solidariedade. Depois surgiram a Antiag, a Campanha contra a Fome, as incubadoras de cooperativas populares, a Agência de Desenvolvimento Solidário. Faltaria citar ainda a formação dos fóruns estaduais de cooperativas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, o crescente desenvolvimento de cursos de diferentes formatos de economia solidária e assim por diante. O que impele a economia solidária a se difundir com força cada vez maior já não é mais a demanda das vítimas da crise, mas a expansão do conhecimento do que é e a tecnologia social, econômica e jurídica de implementação da economia solidária. Centenas de iniciativas que tendiam antes a ficar isoladas e por isso debilitadas, a partir dos últimos anos passam a receber a atenção e o apoio de instituições especializadas como Anteag, MST, incubadoras, Unisol, ADS, Caritas, entre outras. O que este breve relato deixou claro é que a economia solidária já firmou sua identidade e, por causa disso, está em condições de se estruturar em nível local, regional e nacional. A construção de um modo de produção alternativo ao capitalismo no Brasil ainda está no começo, mas passos cruciais já foram dados. Etapas vitais foram vencidas. Suas dimensões ainda são modestas diante do tamanho do país e da sua população. Mesmo assim, não há como olvidar que dezenas de milhares já se libertaram pela solidariedade. O resgate da dignidade humana, do respeito próprio e da cidadania destas mulheres e destes homens já justifica todo o esforço investido na economia solidária. É por isso que ela desperta entusiasmo. E é com esse entusiasmo que eu participo, deixo aqui essa mensagem durante esse encontro, essa cerimônia que vocês estão participando, e deixo meus votos, meus parabéns aos que estão recebendo esse diploma Paul Singer e votos para que todos continuem sempre fortes na luta e na militância pela economia solidária. Obrigada. Muito bom contar com o depoimento da Helena, que até me inspira a retificar Paul Singer, austríaco de nascimento, não polonês. Bom, passo a palavra agora ao cerimonial para a etapa de entregas dos diplomas aos homenageados e homenageadas. Por favor. Bom dia, deputado Valdec Carneiro. Bom dia, membros da mesa, senhoras e senhores. Entrega de títulos Paul Singer. O deputado Valdec Carneiro entrega à senhora Maria Inês Paneló, deputada estadual no período de 2006 a 2014.
O deputado entrega o título Paul Singer ao Fórum Economia Popular Solidária de Petrópolis, representado neste ato pelo coordenador Marcelo Xavier. Os demais títulos serão entregues ao centro do plenário. O deputado vai se dirigir ao centro. Convido o vereador Raimon para entregar o título à Aspland, Assessoria e Planejamento para o Desenvolvimento, representada neste ato pelo educador popular Paulo Sérgio Borges. Convido o senhor Antônio Oscar para entregar o título à IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, representado pelo seu presidente Cândido Gribowski. Convido a senhora Maria José Fernandes para entregar o título PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul, representada pela coordenadora Aline Alves Lima. Convido o senhor Marcelo Xavier para entregar o título à Capina, ONG, representada neste ato pela secretária executiva Terezinha Pimenta. Convido a senhora Inês Pandeló para fazer a entrega do título à senhora Andréa Belo.
Convido o senhor Antônio Oscar para entregar o título post-mortem a Ademar Bertucci, representado neste ato por Sérgio Trindade, militante do Movimento de Economia Solidária. Vai descer? O deputado Valdec Carneiro fará a entrega à senhora Angélica Nagel Huller, coordenadora de Economia Solidária da Prefeitura de Niterói. Convido a senhora Inês Pandeló para fazer a entrega do título à SEDAC, Centro de Ação Comunitária, representado neste ato pela conselheira deliberativa Josinete Maria Pinto. Por favor, solicito a todos os agraciados que se dirijam ao centro do plenário para fazer uma foto coletiva. Obrigado, bom dia. Sim. Vamos recompor a mesa para fazer o encerramento da solenidade. Mais uma vez, os nossos efusivos cumprimentos a todos os homenageados e homenageadas. Nós temos aqui a Helena, do Fórum de Belfort Roxo, que faz aniversário, Helena. Cadê a Helena? Parabéns a você, Helena, seu aniversário hoje, uma grande lutadora da economia solidária do Fórum de Belfort Roxo. Parabéns por sua luta e por seu aniversário. E ao lembrar da Helena de Belfort Roxo, a gente está na Baixada Fluminense, Mink, lembrar a memória do nosso saudoso Samuel Salvador, de Nilópolis,
merece a nossa homenagem. Nos deixou, mas está conosco. No seu trabalho, na sua memória, no seu legado. Samuel Salvador, presente. Quero também agradecer a várias presenças antes de encerrar aqui, como me foi solicitado. Já citei a professora Denise Lobato, assessora do MINC, o Fórum Municipal de Economia Solidária de Araruama, Fórum Municipal de Nilópolis, o Juarez Magalhães, diretor na Prefeitura de Volta Redonda, obrigado pela presença, o Fórum de Economia Solidária de Mesquita, a Simone Santana, Centro Comunitário Paulo da Portela, Fórum Municipal de Economia Solidária de Caxias, a Rede Cidade de Deus da Economia Solidária, Tereza Cristina Rodrigues, presidente da MP Mulher, Fórum Municipal de Economia Solidária de Belfort Roxo, acabei de falar sobre a Helena e seu aniversário, Fórum Municipal de Economia Solidária de Paracambi, aqui presente, Maria das Dores, da Oficina Bem-TV, Carlos Vivas, Superintendente de Formação e Qualificação Profissional da CETRAB, obrigado, Carlos Vivas, por sua presença, Débora Almeida, diretora da Associação Cultural Guerreiros do Amanhã, Custódio da Silva, do Movimento Nacional de Catadores, querido Custódio, um lutador, presença também do Cefet RJ, aqui presente, nosso Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Francisca Marques, da Associação Mulher e Cidadania, Ambiente e Economia Solidária, enfim, no Mozart eu já tinha citado, do Gabinete da Zeidan. Sim, me lembra que o Antônio Oscar com razão, e a Angélica também insiste, segue acontecendo o Festival de Economia Solidária de Niterói, a programação continua em andamento até quando, Angélica? Até terça-feira. Até sexta-feira, até amanhã, a programação do Festival de Economia Solidária de Niterói, portanto, feito aqui esse registro. Nosso querido Diogo Antunes, sempre conosco, uma referência para nós, aqui da seção de Economia Solidária do Ministério do Trabalho aqui no Rio. Diogo é um amigo muito popular, muito querido. Isso não é claquete encomendada não, isso é espontâneo, não é? Queria, portanto, agradecer muito a presença de todos. Essa solenidade realça o nosso compromisso, o compromisso da Frente Parlamentar com o desenvolvimento da economia popular solidária, com a memória de Paul Singer, com a luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, a caminho do socialismo, que é o horizonte que a gente persegue. Viva a economia solidária, viva a democracia no Brasil, que precisa e vai ser restaurada por nossa luta, por nossa força e por nosso compromisso com todos e todas no patamar de igualdade no Brasil. Está encerrada a nossa solenidade.